Eu estou atualmente ouvindo o podcast daquele egípcio que eu adoro, que eu não consigo pronunciar. Mogaudat. Só você sabe o nome dele. E mais de 200 milhões de pessoas, que são as pessoas que ouviram o podcast dele, no caso. E ele tem um tema que me fascina, que é a consciência que você precisa interpretar o seu cérebro como um ente independente do seu corpo. Quer dizer que você precisa se condicionar a criar as rédeas para conseguir domar o seu cérebro, quase como se ele fosse um cavalo solto. E ele fala no podcast dele que ele apelidou o cérebro dele de Becky. Então, nos momentos de dor, de fraqueza, enfim, em determinados momentos do dia dele, ele fala: Becky, agora não, Becky. Becky, você está passando os limites. Becky, agora chega. Becky, eu vou conversar com você só às 6 da tarde. Para uma especialista em felicidade como você, que inclusive é professora em MBA de felicidade, não só no Brasil, mas na Europa, como é que você enxerga esse conceito? Faz sentido? Faz todo sentido. A gente começou a ouvir muito recentemente muito sobre inteligência emocional. Há algumas décadas, os neurocientistas achavam que a gente simplesmente reagia, né? O cérebro era fixo e a gente começou a entender que o cérebro é totalmente imutável. A gente pode criar novos caminhos neurais, a gente pode criar novos neurônios também. E a gente começa a entender que então a gente tem mais controle do que a gente imaginava, né? A gente não precisa reagir porque teve um gatilho que de repente me traz medo, que me traz ansiedade e eu simplesmente reajo, né? A gente começa a entender hoje que eu tenho um controle e que eu posso mudar isso. E os cientistas têm falado o quanto a gente tem de desafios emocionais. Tem uma pesquisa super interessante da Universidade de Harvard com 2.000 pessoas perguntando o que você está fazendo e o que você está pensando. E em 47% do tempo a gente está com a mente divagando. Ou seja, em metade do dia a gente é um zumbi, preocupado, né, com um passado que a gente não vai resolver agora e ansioso com um futuro que a gente também não vai resolver. Então a gente tem que começar a entender que para eu mudar isso é preciso intenção. É preciso, então, esforço para eu perceber que, automaticamente, meu cérebro talvez não esteja tão atento, não seja tão positivo, né? Então, é preciso que a gente faça algum esforço. Então, quer dizer, felicidade também é disciplina, no final das contas. Perfeito. Você falou uma coisa que eu falo em todas as palestras, né? A gente espera a vida perfeita para ser feliz, as condições externas perfeitas, né? Quando mudar algo externamente ou quando eu tiver algo, eu vou ser feliz. Isso é um grande mito da felicidade. A gente entende que felicidade tem muito mais a ver com uma construção, mudança de hábitos, mudança de postura, mudança até de consciência e de disciplina, porque ninguém vai fazer por nós, né? Então, eu sempre comparo a felicidade com um corpo saudável. Eu adoraria fazer só uma aula de pilates na vida e ter o corpo saudável por um ano. Não vai acontecer. Eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso de exercício físico. Felicidade é exatamente a mesma coisa. A gente entender quais são os aspectos, né, que hoje a ciência tem mostrado que são importantes para a gente ter uma vida feliz.